Eu não vou te dizer que existem jeitos mais fáceis de aprender, mas existem jeitos mais rápidos de aprender o que tu quer aprender. Eu separei esse vídeo em 3 focos pensando em ti. Já mereço um like. Primeiro, como decorar algo urgente que tu tem pouco tempo para decorar. Segundo, como entender as coisas mais facilmente. E terceiro, princípios para dominar toda uma área que são mais fáceis do que o normal. Prazer, eu me chamo Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Deixa nos comentários VCMI, que significa Vou Conquistar Meu Império. Primeiro, como decorar algo urgente? Restrinja sua meta a algo pequeno e repita muitas vezes. Se tu tem pouco tempo para decorar algo e esse algo é meio grande e tu sabe mais ou menos o que esse algo é e quem tu é, tu tem que encontrar um ponto de intersecção, algo que faça tu feliz e que tenha a ver com este negócio que tu tem para decorar. Ou seja, encontra uma pequena parte que tu consiga decorar e restringe todo o resto. Por exemplo, tu tem que dar uma palestra ou tu tem que fazer uma apresentação na escola. Ao invés de decorar palavra por palavra, resume tudo isso em 5 tópicos. Explica o tópico 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, tu simplifica, tu reduz e foca em pontos chaves específicos. Se tu tem uma semana para fazer isso, a melhor coisa que tu pode fazer é 2 vezes por dia ensaiar. E no teu ensaio, coloque expressões corporais junto. A professora lá de Stanford, Deborah Granfield, ela diz que quando ela tá nervosa, ela faz um ensaio mental da palestra que ela vai dar, envolvendo todo o corpo dela. Ela vai lá, coloca uma roupa e finge que já tá na frente da plateia e começa a ensaiar o que ela vai dizer, gesticulando, gritando e etc. O que eu quero que tu faça aqui, em relação ao que tu vai decorar, é a mesma coisa, só que adapte para o teu contexto. Se tu quer, por exemplo, decorar uma frase de um filósofo, ao invés de apenas repetir aquela frase várias vezes, imagine-se falando ela para as pessoas. Imagine-se falando para um público. Imagine-se e gesticule junto. Basicamente, tu vai ensaiar, fingir várias vezes por dia. Assim fica mais fácil de decorar. Segundo, como entender as coisas mais facilmente? Simplesmente gere complexidade em si próprio constantemente. Se tu acha que tu demora para captar a essência de algo, para aprender as coisas, provavelmente tu não tá gerando complexidade em si próprio. Eu recomendo fortemente que todos os dias, durante meia hora, 1 hora, tu leia, tu assista a vídeos, tu aprenda sobre áreas diferentes. Não fique enclausulado, não fique preso em apenas uma área. Dê uma espiadinha nas outras áreas também. Aprende um pouquinho lá sobre psicologia, um pouquinho sobre antropologia, um pouquinho sobre química, um pouquinho sobre física, um pouquinho sobre filosofia, um pouquinho sobre filologia, um pouquinho sobre história. Vai aprendendo, entendendo um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Quanto mais áreas, quanto mais coisas tu aprender, mais analogias tu vai ter dentro de si. Uma vez que tu tem um conjunto grande de analogias, tu consegue assimilar o conhecimento mais facilmente. Vamos supor que tu decorou o que são leões, o que são onças e o que são leopardos. Quando tu ver um tigre, que tu sabe que não é a mesma coisa que um leão, que tu sabe que não é a mesma coisa que uma onça, para te descrever esse tigre, o que tu vai fazer? Analogias. Bom, ele é meio que uma espécie de leão com onças, mas aí tem tipo uns negocinho de zebra ali, e assim tu descreve um tigre mais facilmente. E quanto mais facilmente tu descrever algo, melhor ele tá dentro da tua cabeça. O lance de estudar múltiplas áreas é para te ter as analogias. Um grande exemplo disso é que sujeitos que estudam muitas e muitas línguas, poliglotas, eles geralmente acabam tendo cada vez mais facilidade
em compreender a estrutura de uma nova língua que eles estão estudando. Terceiro e último, princípios para entender toda uma área. Primeiro princípio, domínio do vocabulário básico. Segundo princípio, conhecimento dos principais textos dessa área. E terceiro princípio, todo dia aprender mais. Primeiro princípio, domine o vocabulário básico da área que tu quer aprender. Se tu quer aprender psicologia, política ou filosofia, irão existir certos termos que se repetem constantemente nessas áreas. Identifique-os, aprenda-os o mais rápido possível. Por exemplo, em política é natural que se fale sobre Estado, esquerda e direita, economia. Agora, em filosofia, alguns debates serão debates epistemológicos, outros fenomenológicos, outros irão partir de uma corrente filosófica como platonismo, aristotelismo, existencialismo, etc. Se tu não dominar essas palavrinhas básicas, tu nunca vai se situar dentro da área que tu tá aprendendo. Segundo princípio, vai em busca dos textos básicos da área, daqueles textos que alicerçam a área. Por exemplo, se a gente estiver falando de psicologia, tem como tu não ler Freud? Tem como tu não ler Jung? Tem como tu não ler Skinner? Tem como tu não ler William James? É claro que não. Tem que ir lá ver o que esses caras falaram. Se a gente tá falando de filosofia, tem como tu não ler Platão? Tem como tu não ler Aristóteles? Tem como tu não ler Maquiavel? É claro que não, meu filho. Se a gente tá falando de biologia básica, tem como tu não ler Charles Darwin? Claro que não. Entenda que gênios ergueram essas áreas de estudo. E nós estamos perdendo o contato com esses gênios. Dê um passo para trás. Quer aprender economia? Vai lá estudar Adam Smith, entendeu? Pegue os gênios das áreas e estude os textos clássicos das áreas. Isso vai te deixar à frente de muitos. E por fim, o terceiro e último princípio, estude todos os dias um pouquinho a área que tu quer dominar. Por exemplo, se tu quer dominar psicologia, filosofia ou política, 20 minutinhos todos os dias, nos dias que tu deseja estudar e nos dias que tu não quer ouvir falar em estudo, tu vai estudar igualmente esses 20 minutinhos, para que daqui a 5, 10 anos tu domine todo esse campo. Só que tu tem que fazer o sacrifício hoje, de forma ininterrupta, de forma contínua, para que daqui a 5, 10 anos, tu colha os resultados dessa autodisciplina. Se tu deseja ficar forte, tu vai ir pra academia uma semana, falhar 3 meses e outra semana, falhar 3 meses. Claro que não! Então, por que tu trata a tua mente como se fosse algo diferente do teu corpo? O teu cérebro não tá no teu corpo? Tudo no teu corpo não exige estimulação contínua? Sabia que se um homem fica sem sexo muito tempo, seu pênis diminui de tamanho? Ou seja, até isso, para se manter virilidade, força, grandeza, até nessas regiões exige-se estimulação contínua. Por que no cérebro? Por que na mente? Por que na ordem noética? Não faz nenhum sentido. O teu cérebro respeita as mesmas regras do teu corpo e o teu corpo requer estímulos contínuos em tudo. Quem gostou desse vídeo e quiser financiar o canal, no segundo link da descrição nós temos os meus livros. No primeiro link da descrição nós temos o meu grupo no WhatsApp em que eu aviso sobre os vídeos. Clique no primeiro e no segundo link da descrição.